Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para exaltar Harry Kane, porque merece ser exaltado, né? Nessa sexta-feira, o Bayern venceu mais uma vez o campeonato alemão. Kane marcou novamente 2 gols e ele chegou à marca de 100 gols pela equipe alemã. 100 gols em 104 jogos, um recorde na história do futebol mundial. Nunca antes um jogador tinha marcado 100 gols. Se contar as principais ligas da Europa e também se contar o Brasil, nunca na história um jogador marcou 100 gols de maneira tão rápida para um clube. O recorde era de 105 do Cristiano Ronaldo, do Haaland. O Pelé, por exemplo, precisou de 106 jogos no Santos para fazer 100 gols. Pô, o Pelé fez isso com 17, 18 anos, que também é algo impressionante. O Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, o Haaland pelo City, e o Kane quebrou esse recorde. 104 jogos, ele precisou para marcar seus primeiros 100 gols pelo Bayern. Um feito incrível e que quando você olha os números dessa atual temporada, fica ainda mais espetacular. Então, falando de um Harry Kane que em 5 jogos da Bundesliga marcou 10 gols e deu 3 assistências. O cara tem 13 participações para gols em 5 partidas, é quase uma média de 3 participações por jogo na Bundesliga. Se pegar a temporada também, é um número impressionante, são 8 jogos na temporada pelo Bayern e 15 gols marcados, quase 2 gols por jogo. Então é um Harry Kane que parece que cada temporada está ficando melhor, melhor e melhor. Pegando a carreira dele, são 5 temporadas marcando mais de 30 gols, né? Sendo 2 delas acima de 40. Uma pelo Tottenham na 17 e 18 e a primeira temporada dele pelo Bayern. Foi a temporada mais artilheira dele, fez mais de 40 gols. Também são 4 temporadas com ele dando mais de 10 assistências na sua carreira, sendo que elas vêm tudo de 2020 para cá. Ou seja, nos últimos anos, na reta final de Tottenham e também nesse começo do Bayern. Ou seja, nas últimas 5 temporadas foram 4 delas que o Harry Kane, além de seus gols, deu também assistências, mais de 10 na temporada, mostrando também o quanto ele está evoluindo. Cara, é um dos melhores centroavantes que a gente viu no século, é um dos mais completos com toda certeza. Dos que eu vi, eu acho que o único que eu tenho dúvida se o Harry Kane é melhor ou não é o Suárez, porque o Suárez também no auge é um absurdo, especialmente finalizador, os gols que ele fazia, o lance que ele conseguia buscar sozinho. Apesar de que o Harry Kane ser um passador melhor que o Suárez, ter evoluído nisso. Mas assim, é essa conversa. Ir pro Bayern fez bem pro Kane nesse sentido. Não só poder ter finalmente ganhado o título, mas talvez ter mais reconhecimento em alto nível do que ele merece. E como ele evoluiu muito durante a carreira. O Harry Kane começa a estourar no Tottenham, ele surge até um pouquinho mais tarde, né? Ele não começa com 18, 19 anos já estrela, não. Ele demora um pouco mais. Inclusive tem aquela histórica cena do Leicester, do elenco do Leicester na segunda divisão. O banco de reservas tinha Harry Kane e Jamie Vardy, que estavam jovens ainda, começando a carreira antes de estourar. E eles eram reserva naquele time do Leicester. O titular era o Chris Wood, que hoje está no Nottingham Forest, disputando posição com o Igor Jesus. E eles eram reserva. E pouco tempo depois, os dois se tornaram, por exemplo, atacantes da seleção inglesa e estrelas da Premier League. E o Harry Kane ele começa a carreira sendo muito mais um centroavante de área, um cara um pouco mais trombador, sem ter aquele super refino técnico. Mas assim, a evolução dele com o passar das temporadas é algo impressionante. Porque o Harry Kane não perdeu essa capacidade de área, esse faro de gol. Pelo contrário, ele foi só melhorando como finalizador, tanto com os pés quanto com a cabeça. E mais do que isso, ele foi evoluindo cada vez mais o seu jogo fora da área. O Harry Kane de hoje não é mais só aquele centroavante de área, aquele camisa 9 que fica ali no meio de zagueiros e esperando a oportunidade de finalizar e marcar seus gols. Não, ele é muito mais do que isso. Já na reta final do Tottenham, ele já era isso. A temporada com mais assistência da carreira do Harry Kane foi 16, e foi pelo Tottenham. Foi um temporada que o Tottenham assim, jogou muito bem. Assim. E ele meteu 16 assistências numa temporada, mesmo sem ter companheiros de alto nível. O grande companheiro dele foi o Son, mas você não tinha grandes atacantes ao lado dele. Mesmo assim, ele fez grandes temporadas também em questão de assistência pelo Tottenham. E cara, ele foi evoluindo muito. Hoje o Harry Kane é um centroavante de camisa 9. Com tudo que um camisa 9 precisa, saber fazer pivô, finalização de curta, média distância, jogo aéreo, tudo mais. Mas também é um centroavante que se movimenta muito, que cai pelos lados, que abre espaço para os companheiros, ele é muito inteligente nas movimentações e acima de tudo, ele é um centroavante que tem a qualidade de passe, de deixar o companheiro na cara de gol como se fosse um camisa 10. Algo que é muito raro, algo que poucos conseguiram ter. Se você pensar no futebol nesse século, onde cada vez mais se exige dos centroavantes, não só que eles façam trabalho dentro da área, mas que eles joguem fora da área. E o Harry Kane evoluiu e parece que cada temporada ele está ficando melhor nisso. Sem contar a questão de liderança, sem contar o quanto que ele se entrega até sem bola. Ele evoluiu muito nesse sentido. Né? A gente lembra, por exemplo, do Flamengo e Bayern, o quanto que o Harry Kane também corria para marcar, para pressionar,
No jogo de sexta-feira agora contra o Werber, teve lance no Harry Kane perdendo a bola, voltando para cortar o meio do campo, se entregando mesmo pelo time. Então, cara, é um centroavante cada vez mais completo. Dos centroavantes também atualmente é o melhor do mundo. Eu acho o mais completo, ele que o Haaland, apesar do Haaland ser um artilheiro até maior. Você tem o Mbappé, mas para mim é um jogador de outra característica em relação ao Harry Kane. Mas eu sou muito fã, já era fã dele no Tottenham. E infelizmente não conseguiu ganhar um título pelo Tottenham, chegou até a disputar a final da Champions. Querendo ou não, o Harry Kane sofreu também com os próprios problemas do Tottenham, a incapacidade do Tottenham de montar um time melhor em torno dele, que potencializasse ainda mais o quanto de bola ele jogava. E essa transferência o Bayern de Munique fez muito bem. Pôde finalmente ganhar um título, perder isso de essa sina de nunca ter ganhado um título individual. E mais do que isso, agora está jogando um time melhor ao redor dele, com jogadores melhores, que consegue explorar ainda mais tudo que ele oferece dentro e fora da área. Isso que o Bayern na primeira temporada dele, que foi uma temporada de mais de 40 gols, foi um Bayern que teve vários problemas. O Bayern que inclusive nem conseguiu brigar pelo título com o Leverkusen. E mesmo assim ele também entregou uma primeira temporada espetacular, brigando até para bater o recorde de gols da Bundesliga. E mesmo assim na temporada passada ele foi fundamental na conquista do título alemão. E um Bayern que parece ficar cada vez mais forte. Isso que está sendo o Musiala, que depois do Kane é o principal jogador desse time do Bayern, tem um elenco mais curto e mesmo assim o time também fazendo um começo de temporada avassalador, especialmente na Bundesliga, já fez um super mundial bom, poderia inclusive ter batido na final, ele lá no PSG foi um jogaço, e um Bayern que vem dando sinais que pode vir mais forte para Champions e que tem no Harry Kane o seu grande nome, e que cara, a cada temporada tá jogando um absurdo, é fantástico, fantástico, é sempre um privilégio ver um jogador desse nível, que mesmo com a idade não dá sinais que vai abaixar de nível, e que, cara, vem entregando cada vez mais e sendo cada vez mais completo. Realmente, é o dos centroavantes atualmente, é o que eu mais gosto de ver jogar, justamente por isso, pela quantidade de coisa que ele consegue fazer dentro de campo. E essa marca de 100 gols em 104 jogos é um absurdo e mostra ainda mais o tamanho do Harry Kane, a qualidade dele. E é bom ele finalmente, agora indo pro Bayern, finalmente conseguindo jogar em mais alto nível, ter mais o reconhecimento que ele de fato merece. É um dos melhores centroavantes do século do futebol, com toda certeza, é um dos mais completos e merece todas as glórias, todos os elogios que recebe. É cedo para dizer onde essa temporada do Bayern pode terminar, o que ele pode fazer com a seleção, mas assim, olha, o começo é espetacular. Não tem acho que jogador na Europa. Junto com o Mbappé, são dois jogadores que estão fazendo o começo da temporada mais forte. Mas o Harry Kane com 15 gols em 8 jogos é um bagulho de louco mesmo. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo aqui para enaltecer essa marca incrível do Harry Kane, o quanto ele está jogando, não só nessa temporada, mas nessa passagem do Bayern, ele jogava muito no Tottenham. Quero saber de você, o que você acha do Kane como jogador, dessa evolução. Se você acha que veremos um Bayern ainda mais forte nessa temporada para brigar pela Liga dos Campeões, não só o Campeonato Alemão, onde parece que vai nadar de braçadas. Deixe suas opiniões nos comentários, se concorda com alguma coisa que eu falei também, o espaço é sempre livre. Não esqueça de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.